Bom, pessoal, continuando a nossa aula, muitas vezes é interessante nós fazermos a análise da relação entre custo, volume e lucro em uma forma de gráfico. O gráfico ele é muito visual e às vezes a gente enxerga muito rápido aquilo que a gente está buscando sem precisar fazer muita conta. E é isso o que nós vamos fazer nessa parte do capítulo. Como é que funciona um gráfico de custo, volume e lucro? A gente parte, lógico, da DRE, com o método da margem de contribuição, para vários níveis de atividade, qual que é o resultado que a gente obtém nesses níveis de atividade. Por exemplo, nesse caso aqui, fazendo um simplificado com uma venda de 0 bicicletas, 200 bicicletas, 400, 600 bicicletas, quais foram as despesas variáveis totais, qual foi a margem de contribuição, quais foram as despesas fixas, e o lucro operacional líquido, a perda líquida que a empresa teve em cada um desses níveis. Só de olhar isso aqui, essa parte aqui das DRS, nós vemos que o ponto de equilíbrio é em 400 unidades. Por quê? Porque aqui eu tenho lucro zero. Feito isso, nós vamos preparar o nosso gráfico, CVL, custo, volume e lucro. Esse gráfico ele é desenhado de tal maneira que eu tenho os valores monetários no eixo dos Y e as unidades vendidas nos eixos do X. Aí eu começo normalmente desenhando os meus custos fixos, as minhas despesas fixas. Naquele ponto, é o primeiro que eu desenho. Então eu sei que o meu custo fixo, nesse caso, é de 80 mil, ele é uma linha reta, ao longo de todo o tempo, de 0 unidades até 600 unidades, ele não varia, então é o primeiro que eu desenho. Está aqui ele, meus custos fixos. Feito isso, eu vou desenhar uma outra linha que são os meus custos totais. Veja que eu não estou falando de custos variáveis, mas a soma dos custos variáveis com os custos fixos. Essa linha nasce no custo fixo. Quando eu tenho 0 de unidade vendida, o único custo que eu tenho é meu custo fixo. Então, o meu custo variável é 0 e o meu custo total nesse ponto é exatamente igual ao meu custo fixo. E ele vai aumentando à medida que eu vou aumentando o meu volume de vendas, a minha atividade. E ele vai aumentando na proporção dos custos variáveis. Então, vocês vejam que ele tem um ângulo que ele vai crescendo à medida que eu vou ampliando o meu volume de atividades, ou meu volume de vendas. Depois, eu vou desenhar no gráfico as minhas vendas totais, né, em termos de unidade e em termos de valor. Ele começa no zero. No zero eu tenho 0 unidades vendidas, 0 de valor monetário e vai crescendo. Tá? Uma linha reta aumentando no preço que cada unidade custa. Então eu tenho as vendas totais. No Excel é muito simples, né? Muito fácil. A partir daquela tabelinha, isso aqui sai
com alguns ajustes ali naquela DRE que nós fizemos, a margem de contribuição, isso aqui sai de uma maneira muito rápida e fácil. Vejam que agora eu já consigo ver o meu ponto de equilíbrio. Onde é que é meu ponto de equilíbrio? É onde a minha receita de vendas cruza com os meus custos totais. E onde é que acontece isso? Exatamente nas 400 unidades aos 200 mil reais. Acima disso, acima de 400 unidades vendidas, ou seja, eu tenho a minha linha que representa as vendas acima das minhas despesas, dos meus custos totais, eu tenho a área de lucro. Abaixo do ponto de equilíbrio, onde as minhas vendas estão abaixo do meu custo total, das minhas despesas totais, eu tenho a minha área de prejuízo. Tá? Então, graficamente, eu vejo qual o mínimo que eu tenho que vender, acima daquilo é lucro, abaixo daquilo é prejuízo. De uma forma ainda mais simples, muitas vezes interessa eu fazer não aquele gráfico todo, mas o que a gente chama de gráfico de lucro. Somente o lucro. Vejam que se eu voltar no anterior, eu começo a ter lucro a partir de 401 unidades. Ou seja, se eu vender 400 unidades, o meu lucro é zero. Então, a minha linha de lucro cruza o eixo na unidade 400 e nesse momento eu tenho zero de lucro. Acima disso, eu tenho lucro, abaixo disso eu tenho prejuízo. Qual que é a equação do lucro? É simplesmente a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida menos os custos fixos. Tá? Essa é a equação dessa reta do gráfico de lucro. Então veja que é uma linha só, bastante simples, bastante fácil de ser entendido. E por que muitos gestores gostam desse tipo de gráfico? Porque ele foca nas duas coisas que interessam para os gestores muitas vezes: lucro e volume. Mais nada. Não tem mais nada que desvie a atenção. Ele mostra o ponto de equilíbrio onde o lucro é zero. Então, 400 é onde essa reta cruza o eixo do X. Nesse momento, eu tenho meu ponto de equilíbrio, o lucro zero. O eixo de X, como nós já vimos, é o volume de vendas. Quanto que eu vendi. A linha vermelha é a linha do lucro. Aqui, acima do 400 é a área de lucro, abaixo de 400 é a área de prejuízo. O ponto de equilíbrio está aqui, onde o lucro é zero, são as 400 unidades vendidas, como nós vimos lá atrás. Depois disso, tem um outro ponto muito importante, que é o que a gente chama de índice da margem de contribuição, que aqui eu vou resumir chamando isso de índice MC. Para que ele serve? Eu uso normalmente esse índice para calcular as variações na margem de contribuição e no lucro líquido resultante de variações dos volumes de venda. Vamos ver através do exemplo como é que nós utilizamos isso, e aí fica mais fácil o entendimento.
vamos partir aqui da nossa DRE, da nossa Racing Bicycle Company, uma demonstração de resultado com margem de contribuição. Então, um mês qualquer aí, vamos dizer, mês de junho. Aqui eu vendi 500 bicicletas, nós tivemos isso aqui de despesa variável, a margem de contribuição, as despesas fixas e o lucro. Tudo aqui. Unitário, nós também já vimos isso. Cada bicicleta é vendida por 500, cada bicicleta tem 300 de despesas ou custos variáveis, cada bicicleta me gera R$200 de margem de contribuição. Então, até aqui nós já tínhamos visto. O que nós vamos ver a partir daqui? O que a gente chama de índice de margem de contribuição. Quantos por cento a margem de contribuição é do meu valor vendido? Veja que isso aqui é muito parecido com uma margem de lucro, onde eu divido o lucro pelo volume de vendas. Aqui eu não estou dividindo lucro, eu estou dividindo margem de contribuição. Então eu vejo que cada bicicleta vendida me proporciona 40% de margem de contribuição. É o 100 mil dividido por 250 mil, ou é o 200 dividido por 500, eu posso fazer tanto em termos totais como por unidade, que o valor percentual vai se manter. E vejam que a soma entre custos ou despesas variáveis e margem de contribuição dá 100. Tá? Então eu tenho aqui que se as minhas despesas variáveis representam 60% das minhas vendas, a minha margem de contribuição representa 40% das minhas vendas. Isso sempre. Então, aqui, aquela conta que nós fizemos de uma forma escrita, né? Onde o índice MC é a margem de contribuição por unidade dividido pelo preço de venda por unidade, 40%. E ele também pode ser calculado, como nós fizemos lá atrás, dividindo o valor total. Margem de contribuição total dividido por vendas totais. O resultado, como nós falamos, é o mesmo. Bom, e aí? Para que é que serve isso? Então, vamos aqui, nós vamos fazer de conta que nós estamos com a venda em 400 unidades, ou seja, no ponto de equilíbrio. Aqui está escrito motos, leiam bikes, bicicletas. Então, a margem de contribuição, como é que ela aumenta? Vejam que se eu aumentei as vendas de 400 para 500, significa que eu aumentei 50 mil o valor das minhas vendas. Por quê? Porque cada bicicleta custa R$500. Vendi 100 a mais, estou faturando 50 mil a mais. A margem de contribuição vai aumentar em quanto? 20 mil. Por que 20 mil? Porque a margem de contribuição ela é 40% do valor da minha venda. Então, se eu vendi 50 mil a mais, eu vou ter 50 mil vezes 40% a mais de margem de contribuição. 20 mil. E para provar isso, é só fazer uma DRE. Dá para ver que a minha margem de contribuição, ela sai de 80 mil, quando eu estava vendendo 400 unidades, para 100 mil, quando eu passo a vender 500 unidades. Aquilo que a gente tinha falado ali em cima. Um aumento de 50 mil na receita de vendas resulta em um aumento de 20 mil na margem de contribuição, que é os 50 mil vezes os 40%. Aí tem uma outra equação
que mostra a relação entre o lucro e o índice da margem de contribuição. E a relação entre o lucro e o índice é simplesmente o índice margem de contribuição vezes as vendas menos as despesas fixas. Se eu fizer isso, eu tenho o meu lucro. Então, se a Racing aumentar seu volume de vendas para 500 bicicletas, qual que seria o meu lucro operacional? Vejam, se eu aumento de 400 para 500, o meu valor de venda vai ser 250 mil. Qual que é a minha margem de contribuição? 40%. Quais são minhas despesas fixas? 80 mil. Se eu fizer a conta, eu vou ter exatamente aquele lucro que nós calculamos aqui atrás. Aqui. Então dá para fazer direto na fórmula. Bom, nessa parte aqui, nós vamos começar a analisar quais são as variações que ocorrem no lucro e no custo a partir de variações no preço de venda e volume de venda. Então, isso é muito importante. Nós vamos começar a medir as inter-relações entre custo, volume e lucro a partir desse momento. Da mesma maneira que nós calculamos o índice da margem de contribuição, nós podemos calcular, como nós já havíamos calculado, o índice de despesas variáveis ou índice de custos variáveis, que é simplesmente as despesas variáveis totais divididas pelas vendas totais. Nós já havíamos calculado lá atrás e já havíamos encontrado que esse valor é de 60%. Se eu tiver um único produto, é simplesmente a despesa variável unitária dividida pelo preço de venda unitário. Tá? Então, nós já tínhamos feito isso ali atrás. E aí a gente começa a fazer conta. Por quê? Porque muitas vezes existe questionamento. Escuta, chega lá o pessoal de marketing, vamos fazer propaganda. Se eu fizer propaganda e gastar 10 mil em propaganda, nós fizemos aqui as contas e nós vamos passar a vender 540 bicicletas ao invés das 500. Tá, você recebe essa proposta. Qual que é a conta que a gente tem que fazer realmente? Qual o impacto que isso vai ter no meu lucro? Vale a pena? Uma maneira que a gente pode fazer é fazendo uma DRE. Nós aumentamos aqui as minhas despesas fixas em 10 mil, aumentamos as minhas vendas e eu tenho que o meu lucro diminuiu. Eu aumentei a venda em 20 mil e diminui o meu lucro em 2 mil. É aquela questão. Muitas vezes eu faço algum tipo de propaganda achando que eu vou ter um impacto muito grande e eu tenho prejuízo, eu fico pior do que eu comecei. A outra possibilidade é nós fazermos a análise incremental. Como é que é feito isso? Com a margem de contribuição. Quanto que eu vou aumentar a minha margem de contribuição? 40 unidades que eu vou vender a mais, vezes a margem de contribuição que cada unidade me provê, que é R$200. Então é só multiplicar 40 vezes 200. Eu não preciso fazer a DRE. Dá 8 mil. A minha despesa aumentou em 10 mil. Isso implica que eu tive uma redução no meu lucro líquido em 2 mil.
E aí começam uma série de questões. Por exemplo, e se a empresa começar a utilizar matéria-prima de melhor qualidade e aumenta, sim, os custos variáveis por unidade em R$ 10, mas eu vou aumentar as minhas vendas unitárias de 500 para 580. Que impacto vai ter isso no meu lucro? Novamente, eu tenho a forma de fazer uma DRE. E quando eu faço uma DRE e meço, eu vejo, opa, as minhas vendas aumentam em 40 mil e o meu lucro operacional líquido aumenta em 10.200. Isso foi um bom negócio. Tá? E aí vem, às vezes eu tenho que fazer contas várias. Primeiro, eu quero reduzir meu preço de venda em R$ 20. Eu quero aumentar a minha publicidade em 15 mil e eu quero aumentar as minhas vendas de 500 para 650 unidades. Vejam que eu estou reduzindo o preço de venda, aumentando o meu custo fixo, aumentando o volume vendido. Que impacto que isso vai ter? Novamente, vamos fazer a DRE. Veja que eu tive todo esse trabalho, eu aumentei a minha venda para 312 mil, aumentou 62 mil, meu custo fixo aumentou em 15 mil, mas meu lucro operacional só aumentou em 2 mil. Mas aumentou. Eu tive um lucro operacional melhor. Vale a pena? Eu estou mais próximo aqui do meu ponto de equilíbrio, com essas 600 unidades, meu ponto de equilíbrio, se eu aumentei as minhas despesas fixas, com certeza eu aumentei o meu ponto de equilíbrio. Eu preciso de mais bicicleta para ser vendida. Outra questão que a gente se vê muito. Eu vou pagar uma comissão de venda de R$ 15 por bicicleta, em vez de pagar salário fixo para o vendedor. Hoje, os vendedores me custam 6 mil por mês. Esqueça, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo os meus custos fixos. E com isso, eu espero aumentar as minhas vendas unitárias de 500 para 575 bicicletas. Qual o impacto que isso vai ter no meu resultado? Nova DRE. Eu aumentei em 37.500 as minhas vendas, diminuí as minhas despesas fixas em 6 mil e o meu lucro operacional líquido aumentou em 12.375. Vejam que é um impacto bem interessante no meu resultado. Mas vejam que também a minha despesa variável, os meus custos variáveis aumentaram. Se vocês fizerem as contas de qual é a margem de contribuição, o índice da margem de contribuição agora, vocês vão ver que ele diminuiu. Aqui eu tenho uma situação que aparece muito, que é a questão onde a empresa quer vender 150 bicicletas para um atacadista e eu não quero atrapalhar as vendas para outros clientes ou despesas fixas. Eu quero aumentar o meu lucro em 30 mil com essa venda. Qual o preço que eu tenho que vender para esse atacadista? O restante, ceteris paribus, permanece tudo igual. Então vejam, se eu tenho como objetivo 3 mil de lucro em 150 bicicletas,
o meu objetivo é de R$ 20 de lucro por bicicleta. O meu custo variável por bicicleta é de 300. Então, eu tenho que vender por 320, já que despesa fixa vai permanecer a mesma. E se eu fizer a conta, 150 bicicletas a 320, eu tenho 48 mil de venda. Com custo variável total de 45 mil, aumento o meu lucro operacional líquido em 3 mil. E com isso, nós passamos para um ponto importante, lucro-alvo. Eu estou focando, eu quero um lucro X. Qual que é o nível de vendas que eu tenho que vender para atingir aquele X? A gente tem duas maneiras de calcular isso. Ou a gente utiliza a equação, ou a gente utiliza o método da fórmula. Vamos ver os dois aqui. Qual que é o método da equação? O lucro, nós vimos como é que ele é calculado. É simplesmente a margem de contribuição por unidade vezes a quantidade vendida menos as despesas fixas. Só que aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver para quê? Para a quantidade. Eu quero saber qual a quantidade eu tenho que vender para um determinado lucro que eu espero atingir. Um exemplo bem simples. Eu quero obter um lucro-alvo de 100 mil. Quantas bicicletas eu tenho que vender? Está aqui de uma maneira bem simples. Se eu quero 100 mil e eu tenho uma margem de contribuição unitária de 200, com 80 mil de despesas fixas, a minha única variável é o quê? Eu resolvendo tudo isso, para quê? Eu trago 100 mil, eu levo os 80 mil para o outro lado. Então, o que dá 100 mil mais 80 mil e divido por 200. Ou seja, eu tenho que vender 900 bicicletas. Aqui está errado, tá, gente? Aqui é um sinal de mais. Como está aqui o mais, na versão final eu vou corrigir isso aqui. Mas está aqui. Se eu tenho um lucro-alvo de 100 mil, se eu vender 900 unidades, eu consigo atingir esse lucro-alvo. E o método da fórmula? Qual que é o método da fórmula? Vendas unitárias para alcançar o lucro-alvo é igual ao lucro-alvo mais as despesas fixas, dividido pela margem de contribuição por unidade. É exatamente o que a gente fez ali. A gente partiu da equação do lucro e chegou e resolveu em função de quê? E aí eu tenho a fórmula para quê? O que o autor fez aqui, ele simplesmente mudou o nome. Ao invés de chamar de quê, eu estou chamando de vendas unitárias para alcançar o lucro-alvo. O resultado é o mesmo. É a mesma conta que nós fizemos ali atrás. Vejam, as duas são a mesma coisa. Qual que é a diferença? Um eu parti da equação do lucro, o outro eu já parti da fórmula da quantidade de vendas. Tá? Os dois dão o mesmo resultado. O nosso objetivo aqui tem sido resolver vendas. Lá nós queríamos vendas unitárias. Aqui nós queremos vendas monetárias. Então uma coisa é volume de vendas, outra coisa é valor
de vendas. Eu sei que eu tenho que vender 900 unidades para atingir os 100 mil. Mas e se eu quiser resolver isso, não em função de quantidade, mas em função de valor monetário de vendas? Aqui eu estou usando o que é esses 40%? O índice da margem de contribuição vezes as vendas em dinheiro menos as despesas fixas. Isso aqui é o meu lucro. Nós fizemos isso ali atrás também. Então, 100 mil é igual a 40% vezes vendas monetárias menos 80 mil. Resolvendo para vendas, da mesma maneira que nós fizemos para quantidade, eu chego em 450 mil. Alguém pode perguntar, mas professor, bastaria eu multiplicar as 900 unidades pelo preço de venda, eu chegaria aos 450 mil, já que eu vendo cada unidade por 500. Sim, mas qual que é a grande questão? Muitas empresas não têm uma unidade só. Não é só um produto com o qual elas trabalham com vários produtos. E aí fica difícil. Nesse caso, a gente trabalha com uma média. O meu índice de margem de contribuição aqui é a média das minhas vendas. Isso aqui nós vamos explorar mais à frente. E as minhas vendas aqui seriam as vendas de todos os produtos que eu vendo. Tá? É uma situação que nós vamos explorar quando nós tratarmos de uma empresa com um mix grande de produtos. E o método da fórmula, da mesma maneira como nós fizemos com a fórmula para a quantidade, é simplesmente a mesma equação do lucro já transformada para uma fórmula onde a incógnita é as vendas monetárias direto, está do outro lado do sinal já, sem precisar de muita coisa. Então, qual que é a fórmula? Lucro-alvo mais as despesas fixas dividido pelo índice da margem de contribuição, que foi exatamente o que nós fizemos ali atrás. Então, nós vamos interromper essa segunda parte aqui e nós voltamos na terceira parte para tratar de ponto de equilíbrio.